Então, o conto que eu escolhi foi o conto de Clarice Lispector, A Menor Mulher do Mundo, em que ela descreve um explorador entrando numa floresta africana e descobrindo a menor mulher do mundo, que é uma mulher negra que está grávida, tem mais ou menos 30 centímetros de altura, assim, do tamanho do meu antebraço, e ela sorri. Basicamente, esse explorador tira uma foto dela, é um explorador francês, tira uma foto dela, e a partir daí o conto ele vai descrever as reações de famílias, na verdade de mulheres, chefes de família, da classe média do Rio de Janeiro na década de 60 e 70, que era a época que Clarice estava querendo explicar nesse momento. E aí ela mostra 5 famílias que basicamente têm reações diferentes sobre essa estranheza que é essa mulher, que é a menor mulher do mundo. E basicamente ela mostra como que a classe média carioca daquela época ela era fechada em si mesma, tá ligado? Ela não abrangia diferenças, ela não aceitava coisas diferentes. Por exemplo, quando a primeira mulher lê, ela imagina ter a menor mulher do mundo como uma serviçal na sua casa. Tipo, ela objetifica uma pessoa só por ela ser diferente. Um outro comentário de uma outra mulher que fala ela fala deve ser o bebê preto menor do mundo. Ou seja, um racismo velado que tem também, que Clarice quis mostrar nessa sociedade carioca dessa época. Mostrou-se também a relação de amor e ódio que Clarice sempre coloca nos seus poemas, que é a ternura que chega a um ponto de ficar doentia. Que é uma mulher, ela lembra que quando ela era criança, ela estava no orfanato, e uma menina morreu, e todas as meninas do orfanato esconderam o corpo das superiores porque elas queriam brincar de boneca. Ou seja, essa é uma maternidade doentia. E a ternura também. Tem uma outra mulher que ela sente muita ternura quando vê a menina. Mas é muito assim, ao ponto de ficar doente, de ficar mal. E aí ela sai e vai cuidar do seu filho. Enfim, essas relações de extremidade que Clarice está sempre mostrando. E a relação de estranheza. Porque ela é muito. A mulher, menor mulher do mundo, ela é muito pequena, mas ela ainda é mulher e ela ainda é grávida. Ainda está grávida, é uma coisa que todas as outras mulheres que estão reagindo a ela também passam. E aí um poema que fala sobre autossuficiência, porque a menor mulher do mundo ela tá num lugar isolado, ela tá grávida, mas ela tá feliz. Sobre sexualidade velada, que é essa questão da maternidade e fraternidade muito à flor da pele ao ponto de ser doentio, e essa relação de amor e ódio que está praticamente em todos os poemas de Clarice. Oi, meu nome é Evelyn e eu vim falar sobre um dos contos de Clarice Lispector. O meu se chama Eu e Jimmy. E Jimmy, ele era um homem muito seguro de si, daqueles que acham que super mais inteligente que as mulheres e afins. Normalmente é aquele típico homem daquela época patriarcal. E a narradora da história, que ela não se apresenta, ela não conta o nome dela na história, ela é uma mulher também muito segura de si, muito que quer ser independente e não quer servir como acessório de seu marido. Ela também compara com a história da mãe dela, que a mãe dela ela não queria, a mãe dela era super segura de si, que queria ser super independente, e terminou que acabou, hoje em dia, costurando, cozinhando para marido e esquecendo de si. Então ela disse que não queria ter esse fim, mas aí ela acabou conhecendo o Jimmy e ela de certa forma se apaixonou por ele e principalmente pelas ideias dele, é tanto que ela vive se referindo a ele como o crânio de Jimmy, como se ele fosse super inteligente e assim ela se apaixonou por ele. Quando ela se apaixonou por ele, ela foi deixando de lado ela e voltando a ficar como se fosse uma mulher de lá realmente. E teve uma vez que ela foi fazer uns exames e ela se apaixonou pelo examinador, disse que ele era totalmente diferente de Jimmy e ela ficou bastante apaixonada por ele, pelas ideias dele e tudo mais. E ela, inocentemente, foi falar com Jimmy e disse que ela estava apaixonada por D, porque ela nomeia ele como D na história. Então, ele ficou
muito com raiva. Aquele típico homem que no começo do relacionamento ele é perfeito. Zero defeitos. Mas aí, quando ela disse isso, que ela tava apaixonada por outra pessoa, ele começou a se soltar. Ele começou a esculhambar ela, falar várias coisas, como diz na história, mandar ela ir pro inferno, pro diabo e tudo mais. E ela usou das palavras dele, porque ele dizia, a gente somos como animais. E eu acho que é assim que ela fala, ora vire-se, nós somos apenas animais. Em relação à história dos dois, sabe? E é isso, a história, o enredo da história. Olá, eu sou a Raíssa e eu escolhi o conto Isso é Muita Sabedoria, da Clarice Lispector. Eu particularmente me identifiquei muito com esse conto e acredito que qualquer pessoa que lê ele também vai se identificar. Ele trata de um assunto bem pertinente. Eu mesmo sendo jovem, me preocupando com meu futuro e minha vida profissional, vai ser inevitável que aconteça o relacionamento entre as pessoas, e é exatamente isso que esse conto trata. O relacionamento, a reciprocidade dos sentimentos entre as pessoas. Ela enfatiza no conto a seguinte coisa, que os sentimentos são sempre uma surpresa. Nunca foram uma caridade mendigada, uma compaixão ou um favor concedido. É bem complexo falar sobre esse assunto de sentimentos, como ela mesma falou, eles são sempre uma surpresa. E explicar o que você sente é algo muito difícil de se fazer. E foi exatamente por esse motivo que eu escolhi esse conto. Bom, o conto que eu li tem por título Amor. E ele vai contar um trechinho da vida de Ana, a personagem. Ele começa falando no geral da vida dela, dizendo que ela é dona de casa, ela morava numa fazenda e se mudou para um apartamento. Não tem muito dinheiro, mas vivem bem, é casada, tem filhos. E ela gosta muito de ajeitar a sua casa, botar as coisas em ordem. Ela não especifica muito bem, mas diz que a sua vida passada, antes do seu casamento, ela tá deixando para trás, e essa vida de dona de casa, de mulher que ela escolheu, é ótima para ela. E só tem um momento do seu dia, que ela chama de a hora perigosa, que ela não gosta muito, que é quando não tem mais nada para fazer. Quando o marido está trabalhando, as crianças estão na escola, as coisas já estão ajeitadas dentro de casa, ela não tem muito o que fazer, e aí nisso ela pode acabar e pensando na vida, ela não gosta muito disso. Então o que ela faz? Ela sai de casa. Ela sai, vai pra rua, vai fazer alguma coisa, até o momento que ela volta para casa, que é quando seus filhos voltam, seu marido volta, e aí ela já vai ter como ocupar sua mente de novo. E conta que ela está dentro de um ônibus, um bonde, o nome de verdade. E nessa hora ela está voltando para casa. Ela tinha ido fazer compras, porque seus irmãos iriam jantar na sua casa. E ela tinha saído de casa, estava voltando, e estava com uma cestinha, uma sacolinha de crochê que ela havia feito, com suas coisas guardadas dentro. E até que o bonde para, algumas pessoas vão entrar, e ela olha para dentro para o ponto de ônibus, e avista um cego. Ele tá lá parado e ela nota que ele é um cego. E isso incomoda ela, e o que incomoda mais ainda é o fato dele estar mascando chiclete. E isso pega ela de um jeito, pega ela desprevenida. E tanto é que ela tá lá pensando nele, e o ônibus parte, ela é pega de surpresa, ela tem uma caída, ela cai no caso, e as coisas que estão em cima do colo dela caem no chão, tinha ovos dentro da sacola, e aí fica tudo melado, mas ela não se importa com aquilo, pega de volta, bota no seu colo e começa a ir pensando naquele cego, e isso tira ela do conforto dela. Ela tinha aquela rotina certinha, tinha com que ocupar sua mente, não gostava de sair,
desse mundinho dela, tanto é que ela tinha que sair da sua casa para não ficar pensando, e ver esse cego tira ela desse conforto, e ela começa a pensar nele, e ela começa a notar nas pessoas que estão ao seu redor. Tem uma mulher empurrando o filho, tem uma moça vestida de azul, tem um casal de namorados juntos, e ela vê que todas aquelas pessoas estão numa vida normal, rotineira, mas aquele cego tá ali sem ninguém pensar nele. E ela começa a se preocupar nele, e ela fica pensando nisso, acaba passando do seu ponto, do local que ela iria descer, e ela se encontra num local onde ela não conhecia, e depois ela acaba vendo que tá no Jardim Botânico. Ela entra lá e encontra um atalhozinho, se senta num banco e fica lá, pensando na vida por muito tempo. E ela fica observando os pássaros, as árvores, o sol se pondo. Aparece um gato, fica observando as flores, as vitórias régias, coisas pequenas, mínimos detalhes, caroços que estavam no chão, caroços de frutas, a cor dos frutos das árvores, aranhas mortas. E ela fica observando tudo isso e fica pensando na vida, pensando naquelas pessoas que eram meio que desprezadas. Pelo menos foi essa a forma na qual eu entendi. E pensando em tudo isso, em como o mundo era, em como a própria natureza era, todas essas coisas, tipo, a autora faz até uma associação, não sei se seria essa palavra, mas que tem um caroço no chão, no Jardim Botânico, amassado como se fosse um cérebro apodrecido. E aí a aranha morta, essas coisas todas, ela começa a perceber que vive num mundo cruel, e aí ela sente nojo de tudo aquilo. E ela fica por um bom tempo pensando, associando a vida daquelas pessoas, dos cegos, de pessoas doentes, e pensando no jardim, até que ela lembra que tinha que voltar para casa porque seu marido estava lhe esperando e os seus irmãos que iriam jantar na casa dela estariam esperando. Então ela volta para casa. Quando ela chega em casa, ela vê o filho dela e ela abraça com muita força. Ela dá muito amor a ele, tanto que acaba chorando. E aí depois ela volta para a rotina. Ela vai fazer o jantar. Seus irmãos vêm, eles jantam, as crianças estão ali, os irmãos estão ali, todos no seu mundo, sorrindo como se nada de ruim acontecesse. E aos poucos ela vai voltando para o mundo dela. E aí quando eles vão embora, o fogão que ela tinha era um fogão que dava problema, ele dava uns estalos. E ela estava ali no nono andar da casa dela, observando a cidade. E aí ela escuta um estalo do marido dela ligando o fogão. E aí ela sai correndo, e quando ela chega lá, ela pergunta o que tinha acontecido. E ele olha assim pra ela como quem diz: tu não lembra que o nosso fogão tem esse problema? E aí quando ele vê que ela tá assustada, ele tenta acalmar ela, leva ela para o quarto para dormir. E termina mostrando que ela estava lá na sua rotina, penteando seus cabelos e fazendo tudo ao normal, voltando para o mundo dela. E ela tem esses pensamentos de querer ajudar essas pessoas, os cegos, que precisavam de ajuda, mas ela acaba voltando para o seu mundo. E é isto. O Começo de Uma Fortuna é um conto bem pequeno que vai contar a história de Arthur, bem como suas preocupações e o relacionamento com seus pais. Ele é um jovem que poderia estar vivendo sua vida na ausência de responsabilidades, mas tem sempre sua cabeça voltada para o futuro, o que não acaba sendo ruim, desde que não afete o tempo presente. Isso pode ser percebido quando ele sai com comprometimento, quando ele sai com Glorinha. Quando ele vai sair com Glorinha, ela disse que vai levar uma amiga dela, então ele acaba chamando o Carlinhos para ir com ele também.
Então vão todos eles ao cinema, o Carlinhos acaba emprestando dinheiro a ele para eles irem ao cinema. Mas a história não começa daí. A história começa que todas as manhãs, antes de ir à escola, o Carlinhos sempre comenta com seus pais a respeito da mesada e do que ele deveria receber. Porque ele é um jovem ambicioso que quer crescer, que não é apostador e que quer juntar esse dinheiro para utilizar dele no futuro e para outros fins. O que acontece é que quando ele comenta sobre a mesada com os pais deles sempre negam essa mesada. Quando ele tem que ir ao cinema, com o Carlinhos, com a Glória e com a outra menina, o Carlinhos que empresta dinheiro a ele. Ele não queria ir, porque estava endividado e sabia que ia se endividar mais. E não, os pais sempre negavam dinheiro, então não tinha como ele pagar. E sobre ir ao cinema, ele acreditou que não foi um bom investimento, porque não teve flerte, eles só assistiram um filme e Arthur pensava que o interesse da Glorinha estava no dinheiro e não nele. Então ele volta para casa, ele volta pensativo, com essa preocupação no dinheiro e nas dívidas. Então ele pergunta pro pai dele, sabendo que está endividado, a perguntar pro pai dele o que é uma promissória. Ele acaba recebendo a resposta disso. Concluo esse conto com a interpretação de que Arthur deixa de viver o momento presente, porque ele pensa muito no futuro, a cabeça dele está sempre voltada para o futuro. Ele quer crescer na vida, ele quer ser rico, ele é ambicioso, mas é necessário ter muita paciência, lutar muito para chegar a esse patamar, porque nem tudo é como queremos.